Oiê! Viver presente. Cá estamos de novo para mais um vídeo do nosso canal. Semana passada eu fiz um convite para ti. Observares como a estação do inverno afeta o teu corpo, as tuas emoções. Observares como tu percebes o teu corpo e quais as emoções que tu identificas quando o clima tá mais frio, quando os dias estão mais curtos e as noites estão mais longas. E hoje eu quero conversar um pouco mais contigo sobre isso, para que a gente faça a relação entre o que acontece na natureza e o que a gente sente no nosso organismo. Vamos juntas? Bom, para começar, eu vou te convidar a voltar um pouquinho no tempo. Lá para as aulas de ciências e de geografia da escola. O dia em que o inverno inicia é chamado de solstício de inverno. E nesse dia é quando a gente tem a noite, é quando o tempo, de noite é mais longo e o período de dia claro é mais curto no ano. A partir desse dia, as noites começam a ficar mais curtas e os dias começam a ficar mais longos, até chegar então no solstício de verão, que é quando o verão inicia e nesse dia a gente tem a noite mais curta e o dia mais longo do ano. E a natureza, ela segue nesse fluxo que impacta diretamente no nosso organismo, no nosso corpo e nas nossas emoções, porque nós somos parte da natureza. Então, se a gente observa a natureza, a gente consegue entender o que está acontecendo no nosso corpo e por que isso acontece. Vamos ver? vamos pensar juntas aqui. Te convido, para que a gente faça essa observação e essa reflexão juntas. Então, quando a gente olha para a natureza no inverno, o que a gente vê? O que a gente consegue observar, As árvores têm poucas folhas, os galhos mais aparentes, pode ter uma serração que molha a calçada. Dependendo da região em que a gente está, a gente pode ver a água dos lagos, congelada, pelo menos aquela camada superficial do lago fica congelada. O orvalho em cima da grama, ele pode virar gelo e ainda, dependendo do lugar que a gente está, pode até nevar. E quando a gente observa tudo isso, que características são essas, Que características que a gente percebe? Então, umidade, estagnação, frio e até um certo peso, até uma certa sensação de peso, tudo isso que a gente observa nos traz. E todas essas características, elas vêm também para o nosso corpo, para o nosso organismo. E é por isso que no inverno o nosso corpo pode ficar mais rígido, pode ficar mais tenso, a gente pode se sentir menos relaxada, perceber mais muco acumulado nas nossas vias aéreas.
Isso tudo é o inverno acontecendo dentro da gente. Além dessas características, né, como a gente já comentou, com os dias mais curtos e as noites mais longas, se a gente observar os animaizinhos na natureza, a gente vai ver que eles se recolhem mais cedo. Esse é um movimento natural. E com a gente não ia ser diferente. E é por isso que no inverno a gente acaba sentindo mais vontade e até mais necessidade de se recolher mais cedinho também, né? Ficar na rua até tarde da noite no inverno não é tão convidativo como é no verão, por exemplo. O inverno, ele então pede esse recolhimento, esse movimento mais introspectivo. E agora eu quero, além, né, de falar sobre todas essas características, o que eu quero conversar contigo é o que então a gente pode fazer para trazer equilíbrio para o nosso corpo nessa estação. A primeira coisa é a nutrição. O inverno, ele pede alimentos mais nutritivos, alimentos com mais calorias mesmo. A origem da palavra caloria é calor, do latim. Então, o nosso corpo, ele precisa de mais calor, ele precisa de mais calorias para ajudar a mantê-lo aquecido nessa estação do inverno. E, de novo, se a gente observar a natureza, a gente vai ver que os alimentos que ela nos oferece nessa estação são perfeitos. Então, por exemplo, a abóbora, a batata doce, que são super nutritivas, que trazem essas calorias para o nosso corpo, para ajudar a aquecer o nosso corpo. As frutas cítricas, né, como a laranja, a bergamota, que a gente chama aqui no sul, que também é conhecida como tangerina ou mexerica em outros estados do Brasil. Essas frutas cítricas, elas ajudam a fluidificar esse muco que se acumula nas vias aéreas e que pode ficar mais denso por causa do frio. E além disso, elas são ricas em vitamina C, que é super importante para manter a nossa boa imunidade, ajudando, né, a nos proteger de gripes e resfriados que costumam acontecer mais frequentemente na estação do inverno. Movimentar o nosso corpo também é muito importante. Além de aquecer, do movimento aquecer o nosso corpo, ele ajuda a relaxar os nossos músculos, alivia então essa tensão, essa rigidez que o frio nos traz. Um outro cuidado que eu costumo indicar é o escalda-pés. Deixar os nossos pés de molho numa água quentinha ajuda a aquecer todo o nosso corpo. Além, de novo, de trazer relaxamento, aliviando, né, as tensões, essa rigidez do frio. Por último, mas não menos importante, eu quero te falar sobre a hidratação. No frio, a gente costuma sentir menos sede, mas
se hidratar continua sendo fundamental para o bom funcionamento do nosso corpo, para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, por isso, lembra de ter uma garrafinha de água sempre contigo. Vai tomando golinhos ao longo do dia, de tempos em tempos, para te manter hidratada. Os chás e as infusões, né, quentinhos, eles também são ótimos, são super bem-vindos. E tu ainda pode fazer algumas misturinhas com gengibre, com cravo, com canela, que são especiarias quentes, especiarias que ajudam a aquecer o nosso corpo. A imersão presencial Inverna-te, que eu vou guiar aqui na Zona Sul de Porto Alegre, tá chegando. É no próximo sábado, dia 19 de julho. E a gente vai vivenciar todo esse autocuidado para o inverno em total presença. É um momento para parar, olhar para si e curtir esse autocuidado. Talvez tu não possas vir presencialmente participar de uma imersão comigo, mas eu quero te dizer que tu podes te inscrever na consultoria Revigora. Essa consultoria na qual a gente estrutura juntas a tua rotina leve, cheia de energia, observando a tua natureza e a natureza que te cerca. Nessa consultoria, na consultoria Revigora, a gente fala então sobre alimentação, a gente fala sobre movimento, a gente fala sobre autocuidado. Se tu te interessaste, pode me chamar pelo WhatsApp que vai ficar na descrição aqui desse vídeo. E se tu gostaste do assunto que a gente conversou aqui hoje, se tu lembraste de alguém, compartilha com essa pessoa, curte esse vídeo, comenta e lembra de te inscreveres aqui no canal, ativares as notificações para que tu recebas os avisos dos nossos próximos encontros por aqui. Muito obrigada pela tua companhia. Viver presente. Até a próxima.